na Bolsa de Chicago, os preços da soja fecharam a sessão dessa sexta-feira de lado, sem grandes movimentações. Porém, a semana no mercado nacional teve um pouco mais de força, foi boa para nossa comercialização e era para ser uma semana um pouco mais tímida. Foi carnaval no início da semana e esse ainda e apesar de tudo é o país do carnaval. Agora, como é que foi essa semana na prática para o produtor brasileiro? Assunto para a gente conversar com o Wlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já nos fazendo companhia nessa sexta-feira. Boa tarde, Wlamir, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor com a gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Prazer é nosso. E é Vamos que lá. era semana de carnaval, mas como o agro não para, né, Wlamir? A gente teve bons resultados nessa semana. Me parece que foi uma semana boa para a nossa comercialização, não é isso? Exatamente. É a semana que está fechando, né? Que era o Carnaval. Tivemos aí até a quarta-feira sem bancos, né? Até o meio-dia. Tudo indicava que a semana ia ser nula, né? Justamente porque na segunda e terça-feira nós tivemos aí o nosso amigo Trump batendo forte aí na turma, né? Então ele assustou, né? Tivemos quedas fortes nas cotações em Chicago, tivemos dólar caindo forte logo que abriu a semana, na quarta-feira. Então o ambiente estava muito negativo, né? As cotações acabaram recuando, né? E ontem o mercado já um pouco mais calmo, o Trump já dando uma amenizada, ou seja, antes ele bateu e depois agora ele veio assoprar, dando prazo. China também retalhou e automaticamente nós podemos considerar essa semana, Carlinha, como uma semana positiva de negócio e positiva para as cotações, porque esse jogo todo que aconteceu com o Trump taxando e depois voltando atrás e a China retalhando, nós tivemos uma puxada fortíssima nos prêmios, os prêmios melhoraram muito na semana, e mesmo que hoje vai fechando a semana um pouco mais fracos que ontem, mas mesmo assim são dentro, se a gente comparar, é a melhor sexta-feira da temporada, né, de prêmios. E isso trouxe cotações nos portos mais atrativas, muito perto dos bons momentos que tivemos nos meses anteriores. Então nós estamos com soja nos portos aí de 137 até 144 no agosto. E isso estimulou os negócios, como você comentou, sim, estimulou o produtor que se assustou com a forte queda da soja entre segunda e terça em Chicago, e depois a forte queda do dólar. Ele viu que agora, nessa quinta e sexta-feira, deu uma amenizada na situação e melhorado nos níveis do que estava anteriormente. Então, nós vimos muitos negócios. Muita gente que precisa de caixa em março acabou aproveitando aí para não deixar o tempo passar e arriscar novas atitudes que vêm do lado de fora. E pressione dólar, pressione Chicago, tudo isso pode acontecer. O ano vai ser muito volátil, muito nervoso. E acredita-se que, mesmo sendo uma semana curtinha, entre 13 e 4 milhões de toneladas de soja foram negociadas a nível do Brasil, justamente do produtor não querendo correr risco, né? Aproveitou esse picozinho de preços que tivemos entre ontem à tarde e hoje, né? Hoje a cotação bem interessante, aí melhor que a semana passada. E aí muitos negócios fluíram muito mais do que a gente esperava. A gente esperava uma semana muito frouxa, e com a atitude do Trump no começo da semana e com o bom ritmo da colheita que nós estamos vivendo, se esperava que ia ser uma semana quase nula. Então, ela reverteu e trouxe um fechamento de semana que eu considero positivo aí para o mercado da soja brasileiro e o mercado de Chicago, né? Ele conseguiu sustentar lá os US$ 10, né? Ele tinha trabalhado abaixo, trabalhando de 10 a 10,5, né? A janela agora nesse momento, mas como nós estamos com prêmios mínimos de 60 pontos até 75, 80, então estamos com cotações até interessantes para o produtor e para o mercado de exportação, né? Excelente notícia, portanto. Vlamir, como é que foram essas operações? Que tipo de negócios foram feitos nessa semana que totalizou, como o senhor falou, algo como 3 a 4 milhões de toneladas? Isso foi foco na exportação total, principalmente com talvez, né, os chineses olhando um pouco mais ainda para a nossa soja, ou teve parte disso indo para a demanda interna? Foram embarques mais curtos, mais alongados? Que tipo de negócios foram feitos nessa semana, Vlamir? Olha, a maioria dos negócios foram ligados à exportação, né? A indústria está comprada com parte da soja que está chegando.
A indústria está dando preferência ao recebimento de balcão também, para fixações futuras. Então a indústria não está muito agressiva no mercado, mas os exportadores sim, empresas chinesas pagando entre R$ 1 e R$ 2 melhor que as empresas, as demais traders, né? Tá, as empresas chinesas estavam comprando melhor, pagando mais. E isso estimulou os negócios. Tivemos negócios aí para entrega, principalmente abril e maio. Entregas março já está a maioria coberto, né? Não tem muito movimento novo. E o que a gente viu também, muito produtor agora começar a fazer barter com a soja disponível para garantir insumos da nova safra, onde que a gente está vendo as revendas, empresas fazendo esses barter aí com valorização da soja do produtor, ou seja, o produtor ganhando até um pouquinho mais. O Porto nessa semana está melhor do que estava na semana passada. Mas com relação ao mercado de interior, balcão ao produtor, ele não subiu muito. Mas os negócios via barter conseguem pagar mais, porque houve, né, ao mesmo tempo, nesses 2 dias e meio que tivemos efetivos da semana econômica brasileira, nós continuamos tendo pressão de alta nos fretes. Então, o frete mesmo está crescendo no porto, mas o frete está comendo uma fatia dessa diferença aí entre o avanço no porto e para chegar no interior. Então, ainda estamos vendo aumentos nos valores dos fretes, em função de que não tem caminhões para atender toda a safra e os trens também estão lotados. Automaticamente o frete vem subindo. E ele tirando um pouco do produtor. Então, o produtor acabou fazendo mais negócio na soja mais de abril, de maio, que é mais adiante, porque a soja de março ela está muito pressionada pelo frete mais alto do que os fretes nos meses seguintes. Então, o produtor acaba recebendo R$ 2, R$ 3 a menos no março do que receberia no final de abril e maio. Então, os negócios foram para frente. Também tivemos negócio para agosto, já hoje, quando deu 144,50 no Porto de Paranaguá. Muitos aproveitaram para fazer posição para entrega Porto a 144,50, que também é uma cotação muito boa. Nós tivemos alguns momentos acima de 144 aí nesses últimos 4 meses, mas foram poucos momentos. A maior parte do mercado das últimas semanas, ele teve entre 134 e 140. Esse é o nível que trabalhou até a semana passada. Hoje ele estava pagando mais, em média R$ 3 vai fechando a semana frente à semana passada, né? E isso é possível perceber que o produtor, portanto, aproveitou na prática isso tudo, né, Vlamir? Como é que o senhor entende que nós temos aí as próximas semanas à frente, Vlamir? Os atuais patamares de Chicago, combinados com os atuais patamares dos prêmios, podem dar novas oportunidades nessas próximas semanas para os produtores brasileiros continuarem num ritmo semelhante ao que vimos da nossa comercialização nessa semana? Provavelmente sim, provavelmente nós vamos ter esses momentos de janelas aí, vamos dizer assim, que não é nem picos, né? Porque a cotação não está tão interessante para o produtor, na opinião dele, mas janelas com cotações um pouco melhores, atrelada aí a câmbio, movimento de câmbio, a movimento talvez um pouco de pressão positiva em algum momento lá de Chicago, e principalmente prêmio, né? Porque o prêmio ele vai continuar ainda volátil, é um ano que certamente a guerra comercial ela está no início e ela ainda vai trazer muita notícia e muita pancada do Trump nos países que eles negociam, muito a soprar e volta atrás, como ele está fazendo. Então, nós vamos ter esses altos e baixos que vêm de fora e o produtor vai ter que acabar aproveitando esses momentos aí para ir fazendo, porque num momento desse ele pega R$ 3, R$ 4 a mais do que na semana seguinte, talvez, e ou deixar para a última hora quando precisar caixa, né? Tem muito produtor que precisa de dinheiro em abril para pagar contas no final de abril, e se deixar lá para o final de abril, nós vamos ter muita soja para comercializar. E aí o produtor pode enfrentar um mercado de plantio americano começando, se o clima americano estiver melhorando, é fator também limitante, mas em princípio vamos ter oportunidades sim. Talvez o período mais crítico do mercado de baixa está começando a passar, ou já passou, e agora é esses momentos. O momento vai dar um pico um pouquinho melhor, um pouquinho de acomodação, mas é o dito mercado que a gente sempre comenta, é um mercado de serrote, que nas próximas É, semanas ele vai ter aquele momento de alta, é o mercado de serrote, e o produtor, de preferência, conseguir vender ali em cima da ponta, né, mais fininha da ponta do serrote,
e aí ele tira 2, 3 reais a mais por saca, isso que é que o produtor tem que objetivo nesses próximos, pelo menos essas 4, 5, 6 semanas pela frente, que deve andar o mercado até o fechamento efetivo da colheita brasileira e a definição da safra da Argentina, né? Então, até lá, nós vamos andar nesse mercadinho de serrote e o produtor vai precisar aproveitar algumas oportunidades que vão aparecer, né? Com certeza. E o senhor imagina que, de fato, o produtor tem esse espaço para continuar aproveitando e capturando essas oportunidades. O Amir, ele hoje está, né, tá inserido nesse cenário de forma adequada para continuar avançando dessa forma com a sua comercialização, inclusive nessas operações de barter para a próxima safra. Com certeza, o que a gente tem comentado os produtores é ficar atento não só ao valor da soja, mas ao valor dos insumos, porque em paralelo segue a negociação lá Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, e se eles chegarem a um consenso e estiver numa mesa de negociação e sair com um acordo assinado, e certamente a Rússia vai sair do acordo com reduções das sanções e vai poder começar a exportar seus produtos para outros países que estavam sancionando, automaticamente isso deve causar um aumento do valor do rublo perante o dólar. O rublo está muito desvalorizado perante o dólar, perante o euro em função da guerra. Se ele se valorizar, o que que a gente sente por lá? O pessoal de lá já nos aponta. O pessoal vai querer vender seus produtos com maior valor em rublo, ou seja, ele quer mais rublo pelo produto, e isso vai refletir em mais dólares, ou seja, vai crescer em dólar. Isso a gente está falando de fertilizantes, que envolve a ureia, o potássio, fósforo, o próprio diesel que o Brasil importa da Rússia também, além de quem é importador de trigo. Pode refletir até no trigo, porque a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, e o ano passado ela exportou muito mais do que podia. Ela exportou 55 milhões e meio de toneladas. E esse ano eles alegam que eles não, provavelmente não terão nem 40 milhões. E também com a valorização do rublo perante o dólar, automaticamente eles vão querer mais dólares pela soja, pelo trigo deles. Então, isso até para o Brasil, que é importador de trigo, pode beneficiar o produtor brasileiro de trigo, né? Ficar mais caro o trigo para importar. Isso traz um benefício para o produtor brasileiro, mas o produtor tem que olhar, produtor de soja, produtor de milho, para ver a possibilidade. Hoje, a maioria das empresas estão fazendo barter, né? Então, a relação de troca para os insumos tá dentro do normal, tá boa, tá ruim. Olhar isso. Se tiver uma condição, vai garantindo a nova safra, porque nós estamos num ano que crédito vai ficar caro, né, Carlinhos? A gente vê que a taxa de juros Sim, Selic agora esse mês de março fica para ir para 14,25. sim. Alguns falam 15. Então, o juro do dinheiro brasileiro, do produtor que ele vai precisar vai ser mais caro, além de que a gente já viu que o governo deu sinais aí no final de fevereiro que não tem dinheiro no setor agrícola. Ele já deu uma cortada ali, liberou aí em função de pressão, mas vai ser um ano de dinheiro, do dinheiro disponível para o setor muito escasso. Isso deixa os juros muito altos e o produtor tem que viabilizar a safra com o gasto mínimo possível da soja para fazer o pacote de insumos, ou do milho, que vai ser o do milho da nova safrinha, também ele tem que olhar. É o ano da relação de troca, é o ano, talvez seja historicamente o ano efetivo do barter, que daí ele sabe ali, ó, estou gastando 25 Sim. sacas para mim fazer o pacote de insumos de soja. E aí ele sabe que a conta dele é aquela, porque é um ano que vai ser volátil de dólar, vai ser volátil de juros aí altos, automaticamente o produtor não pode correr riscos, principalmente que alguns aí, principalmente se a gente pegar ali a parte, metade do Mato Grosso do Sul para baixo, parte de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, já sofreram com seca, e até o pessoal que assiste a vocês aí também lá do Paraguai, também estão numa situação muito parecida, porque já estão enfrentando novamente uma seca na safrinha, e tudo que girar em insumos, a moeda do produtor que vai mandar no jogo é soja, é milho, e é isso que o produtor tem que levar em consideração, porque é um ano que vai ter oportunidades, que nem essa semana, rodou o negócio, o produtor recebeu mais em reais do que a semana passada, mas não vai ser sempre assim, toda semana ganhando um pouco mais. Vai ter semana que vai ganhar mais, na outra vai ser menos, e talvez na semana que ele vai precisar de dinheiro para pagar contas e financiamentos, o
o preço esteja bem mais baixo, né? Porque o dinheiro está escasso e o dinheiro está caro no mercado. Então, as empresas dificilmente vão querer carregar estoque, elas vão fazer negócios casados para exportação. Por isso que a gente aponta que o produtor vê relação de troca, ano possível de barter ou não, quem tem caixa comprar insumos que dê uma relação de troca bom, para ele não correr riscos na nova safra, né? Eu acho que a soja, período mais crítico de baixa de cotação, esse ano já está passando. Eu não vejo aí quase lugar nenhum do Brasil que a soja esteja abaixo de R$ 100, que nem estava no ano passado, né? Nesse momento, muitos locais já estavam abaixo de R$ 100 a saca. Agora a maioria do Brasil está acima de 110 a 120, 125, ou seja, dá para pegar o Brasil e colocar quase todo ele entre esses 105 e R$ 125 nesse momento ao produtor. E muitos estão entregando soja que vendeu aí no sul, sudeste, até alguns casos de outros locais, até R$ 130 ou mais, que está fazendo entrega que negociou antes. Então, produtor, é um ano de muita atenção para não correr riscos, deixar aqueles R$ 3, R$ 4 ali na mesa, que nem a gente fala, e daí precisar vender na semana seguinte e perder esses R$ 3, R$ 4 por saco, que é o que deve flutuar aí nessa temporada. Vlamir, surpreende o senhor o mercado brasileiro viver esse momento de preços? Porque nós sabíamos que tínhamos uma demanda forte pela nossa soja, que nós iríamos liderar o comércio por mais uma temporada, é a vocação do Brasil, é safra recorde e tudo mais, mas lhe surpreende esse momento atual dos preços na forma como eles estão se desenhando? O senhor imaginava que nós pudéssemos viver momentos de pressão um pouquinho mais agressiva sobre as cotações? Nesse período, sim. No período de março e abril, eu acreditava que o mercado fosse até mais negativo do que está hoje, né? Mais Sim. baixo, né? Vamos dizer assim, porque a safra ela veio se desenhando para ser uma grande safra desde o começo. Tivemos problemas, sim, mas ela veio se desenhando e a gente via ela nos últimos 3 meses que vinha entre 165 milhões de toneladas ou acima, né? A Conab sempre perto de 166, pouco acima. O USDA ali 169, não tem mudado muito. E agora a gente está chegando aí a mais de 60% da safra colhida e já está vendo que a safra vai se definir aí na faixa 170, 171, 172, já está dentro desse número e é uma safra recorde. E isso certamente traria uma pressão muito de baixa no mercado. E talvez essa guerra comercial, Trump, ele acabou trazendo um benefício aí. Eu acho que, vamos dizer assim, se a gente fosse pensar num apoio, eu acho que o Trump, que nessa briga toda, ele está trazendo entre R$ 5 e R$ 10 a mais para o produtor brasileiro de soja, em função dessa necessidade da China ter que aumentar aí as compras brasileiras e elas terem basicamente foi chineses que trouxeram essa guerra em cima dos prêmios, e nós estávamos aí há 2, 3 semanas atrás, prêmios de 20, 30 negativos. E essa semana nós chegamos a ter, na quarta-feira, prêmios de 80 a 100 positivos. E hoje estamos fechando a semana com o comprador no mínimo 60 pontos positivos a 75 pontos positivos de comprador. Então, para sair negócio, 10, 15 pontos a mais. Então, esse fator aí trouxe um apoio importante, né? E a gente vê que a China, que vem comprando do Brasil 70, 75% da soja que ela consome, eu acho que esse ano é bem provável que eles vão para casa dos 90%, né? Então, isso vai nos dar uma garantia de liquidez para frente dessa grande safra que nós estamos colhendo. Vai garantir prêmios melhores, vamos ter prêmios talvez bem melhores à frente também. A única coisa que eu acho que foi feito errado é que o governo, que era para ter aumentado agora a mistura do biodiesel no diesel agora em março, Sim. sair do B14 para o B15, que ele cancelou essa fase de aumento, ou adiou, vamos dizer assim, e que traria maior demanda interna, né, que a indústria ia esmagar mais para usar mais óleo de soja para fazer biodiesel, porque o governo pensou errado, ele achou que aumentando a mistura ia aumentar o preço do óleo de soja na gôndola do consumidor. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o óleo é regido pelo mercado internacional, tanto o óleo de consumo humano como o óleo do biodiesel, todo ele. E nós estamos num ano de super safra, né? Então estava na hora certa de fazer isso, né? Super safra, maior safra da história, aumentar a mistura do biodiesel no diesel
esse volume, que seriam 600 milhões de litros de biodiesel a mais, que traria mais demanda da soja para esmagar, mais demanda de óleo, e até ficaria bem na fita, né? Porque é o ano da COP, né? Aí no Pará, né? Pois é. Então faria tudo bem para todo mundo, mas para quem não quer beneficiar o agro e fazer propaganda, né? Que o óleo de soja está caro. O óleo de soja está nesse preço do mundo inteiro. Nosso é o mais barato do mundo. E Esse óleo hoje, nosso aí hoje é o mais barato do mundo, então não tem como baratear mais, porque nós estamos hoje com óleo de soja entre 5,50 e no máximo R$ 8 um frasco no supermercado brasileiro. Isso dá de US$ 1 a US$ 1,5 um frasquinho. No mundo, o óleo de soja, no mínimo, ele custa US$ 2. Então, e muitos países trabalham perto de 2,5, US$ 3 o frasco. Então, não ia refletir em nada. Aumenta o biodiesel, em vez do óleo de soja ir para exportação, como a gente consumiria internamente. Ou, como agora a indústria não vai esmagar, a gente vai vender a soja em grão, que vai embora a soja e não beneficia aqui, não gira dinheiro aqui dentro, né? Isso eu acho que é um erro que o governo cometeu claro. e vai pesar. Ela acaba deixando menos dinheiro no mercado brasileiro, né? Agora, Vlamir, por que o senhor imagina que, e com a sua experiência, e pela sua experiência, eu lhe pergunto, por que o senhor imagina que, apesar da ideologia e da linha de pensamento diferente do que a maioria do setor produtivo, a gente ainda tem um governo que insiste em enxergar as coisas dessa ótica, porque o senhor presidente hoje foi num evento agora à tarde lá em Campo do Meio, em Minas Gerais, num assentamento do MST, e diz que ele está intrigado com o preço do ovo, que ele está indo atrás, que ele quer saber por que raios o ovo está tão caro, Vlamir, que diz que galinha não está pedindo aumento do preço do ovo, que a galinha não está comendo carne, ele quer entender por que raios está subindo o preço do ovo. Até quando a gente vai ter que encarar governos que vão achar uma justificativa para coisas que estão aí com a resposta na cara, né, Vlamir? E a gente precisa entender o cenário econômico em que a gente vive para poder não ter mais esse tipo de reação, né? Eu acho que é discurso mais para o eleitorado deles, né? Porque Só pode, né, Vlamir? para quem conhece um pouquinho dos mercados, sabe que o ovo está caro no mundo inteiro. Não é que está caro, está no valor Exato. dele, né? Porque o mundo Sim. inteiro está sofrendo com a gripe aviária. Nos Estados Unidos é gripe aviária, na Ásia é gripe aviária. Uma dúzia de ovos nos Estados Unidos é US$ 10. Então, e aqui nós pagamos R$ 8 a R$ 12, ou dá US$ 2. Então, veja a diferença. Nós estamos com um ovo 5 vezes mais barato que o americano. Pois é. E daí ele não liberou a importação. Ontem o governo zerou as taxas de importação de produtos, sendo que os nossos produtos são os mais baratos do mundo. Então, tudo é jogar para a torcida que é fã desse tipo de coisa, mas criar alguma coisa que favoreça a oferta maior de ovos ou a oferta maior de produtos, não se faz, né? É que nem o exemplo do biodiesel. Podia aumentar a demanda do diesel, do óleo aqui dentro, geraria mais movimento e processo de soja na indústria, sobraria mais farelo faria mais ovos, porque vai para a ração, talvez ia ofertar um ovo mais barato, se ele até misturasse mais o biodiesel, o biodiesel no diesel, né? Então, vê como é que é. Eu acho que lá falta alguns cérebros importantes para ajudar, né? Exato. Hoje eu ouvi de um economista que são hipotálamos desgovernados, viu, Vlamir? Vlamir, eu acho que é mais ou menos por aí. Vlamir, queria entender do senhor também como é que o senhor está vendo aí Chicago para os próximos dias. Tem relatório do USDA na semana que vem, né, Vlamir? Que pode trazer um pouquinho mais de volatilidade. Tem toda essa questão da guerra comercial e tem a questão climática também já influenciando as decisões para o início da safra 25-26. O que precisa estar na nossa conta, Vlamir? O que a gente precisa olhar para Chicago nos próximos dias e tem tendência definida para os preços? Olha, a tendência dos preços é tentar manter esses níveis, né? Porque ele abaixo disso, ele começa a complicar a vida do produtor americano, porque hoje o produtor americano está muito atento a essas cotações, né? Porque eles alegam que hoje a produção americana na soja, ela tem um custo de 10,40 a 10,80 dólares por bushel.
E conforme alguns estudos mais aprimorados, que levam em consideração o custo total, já se fala em até US$ 11,20 de custo da soja entre valor de Chicago e prêmio. Como eles trabalham com prêmio de 50 a 80 pontos negativos, agora está um pouco mais, na faixa de 110, ele teria que tá um mercado, para ele ter alguma margem, acima de 10,5 a US$ 11 lá em Chicago, para mais o prêmio conseguir pagar todo o seu custo de produção e sobrar. Então, o produtor Certo. americano ainda está indefinido, ele vai olhar isso sim, como ele também vai olhar para os demais fundamentos, para que, no caso do geral, ele é um produtor de milho, ele sabe que o milho está mais interessante nesse momento que a própria soja, porque o milho tem o fundamento dele, né? O próprio USDA, que apesar de ser conservador, ele está mostrando o consumo de milho aí na casa de 1,238 bilhão de toneladas e a produção de 1,212 bilhão. Tem um déficit entre o que está produzindo essa safra e o que está consumindo de 26 milhões de toneladas. Eu acredito que o déficit vai ser mais de 30, porque com essa disparada de preço de ovo, houve uma evolução das cotações de frango e suíno no mundo também. Nós vamos ver crescer a produção desses produtos, dessas proteínas, aliada à demanda de soja, de milho, e que é a ração, mesmo que não tenha nada de evolução em cima do setor do etanol global. Mas a gente vê que o etanol brasileiro, que o ano passado consumiu cerca de 17 milhões de toneladas de milho, esse ano provavelmente vai para perto de 20 milhões de toneladas. Então aqui já tira 3 milhões de toneladas, talvez, da produção que era esperada para outras coisas, que vai para etanol. Então, o mundo talvez tenha um déficit grande e isso dá suporte para as cotações. Antes da entrada do Trump, nós estávamos começando a ensaiar uma fase que saímos da fase baixista das cotações do agro, das agrícolas, que a gente chama, desde setembro passado, que fomos setembro, outubro, pico das baixas, para uma fase de evolução. Daí veio o Trump, toda essa barulheira aí das taxações, deu um susto no mercado, fez o Uhum. mercado acomodar de novo. Agora, provavelmente, o mercado vai raciocinar e nós provavelmente vamos entrar novamente naquele ciclo de evolução de cotação, porque em tempos de guerra, normalmente os países que precisam importar importam mais para trabalhar com estoques melhores ou maiores. Isso deve acontecer. Dá para ver que pelo movimento dos chineses aí muito agressivos, anteciparam aí a finalização para já entrar em operação, né? O grande terminal de embarque deles aí no Porto de Santos, maior terminal de embarque graneleiro da América Latina, para esse ano. E era um projeto inicial para abrir em 2026, justamente para importar mais. É por isso que eu vejo eles comprando mais. Só não vão comprar mais se não tiver. E eles também anunciaram na semana passada, lá na China, o governo chinês, que os países que são produtores de alimentos que produzam mais, porque o mundo, nos tempos atuais, de conflitos, ou guerras comerciais, e- eles precisam de mais alimentos. E eu acho que a lógica será essa, de consumo crescente, que o mundo está crescendo em população, em economia, a economia mundial crescendo aí perto de 3,5%, país em crescimento de população e também crescimento econômico na Ásia crescendo mais de 5 a 10%, a própria China deve crescer perto de 5% da economia. Isso dá demanda, é demanda, é preciso de produtos. Por isso que eu acho que nós temos começando a nova fase, uma escalada de movimento de mercado altista das commodities em geral, porque tanto trigo também está com déficit, arroz provavelmente vai ter déficit. O único que está sobrando em função da safra brasileira recorde e a safra da Argentina agora que vai alinhando, é a soja que está produzindo aí talvez 5, 10 milhões de toneladas a mais do que o mundo vai comer nesse ano, mas isso para o ano que vem a gente vai precisar mais, porque o mundo vem crescendo aí, demanda constantemente, né? Então, o que cresceu esse ano e sobrou um pouco, o ano que vem, se não continuar crescendo, vai consumir. Então, é isso que eu vejo que é a fase. Talvez estamos ainda na parte de acomodação, formando de base, mas é uma base para o mercado começar a subir. Principalmente porque o custo de produção americano, ele hoje não deixa a margem muito otimista para o produtor, então, para o Uhum. produtor continuar evoluindo, ele vai ter que ter cotação maior, senão ele não vai crescer a área como está sendo esperado, no caso do milho, e possivelmente possa até reduzir mais a soja para ficar só com aquelas áreas que têm as melhores produtividades, que o custo de produção fique menor, porque as que estão dentro da média
ou áreas de produtividade mais baixas, que daí vai ter um custo acima de US$ 11 o bushel, para ele não é viável plantar, produzir, trabalhar e não ganhar nada, né? E isso, né, Vlamir, mostra que o produtor americano ele está muito atento justamente a essa condição da demanda, porque ele sabe que nesse momento os custos dele estão apertados, eles estão com uma dificuldade lá de renda que não é brincadeira e já muito assustados com os impactos dessas tarifas, né? Exatamente. E provavelmente o governo Trump não vai liberar dinheiro oficial de subsídios aí para dar fôlego para o produtor trabalhar com plantios de áreas recordes, alguma coisa assim. Sempre eles foram mais austeros em liberação de dinheiro e recursos. E isso provavelmente o produtor também vai pensar na hora do plantio. Ainda tá, foi o primeiro, né? O Outlook foi só aquela reunião de escritório. Sim. Vamos ver o que vem as estimativas de campo, né? E o produtor daí a realidade dele quando ele começar a plantar aí agora no mês de abril, né? E já é no final desse mês, né, Vlamir? É, as primeiras áreas no final de março e agora o tempo começando a alinhar, as temperaturas subirem, o produtor já começa a definir. Aí ele vai ver se é viável ou não manter, reduzir ou aumentar no caso do milho, né? A gente vai acompanhar. Vlamir, quero muito lhe agradecer pela companhia. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Fazia tempo que a gente não conversava, mas que bom ter o senhor de volta e trazendo essas boas notícias, principalmente sobre o nosso mercado. R$ 3 por saca melhores os preços do que na semana passada. Negociamos bem, é o produtor aproveitando e sem deixar dinheiro na mesa, como o senhor disse, né, Vlamir? Muito obrigada mais uma vez. Ter o senhor para nós é sempre um privilégio, uma honra e um prazer. Obrigada, Vlamir. E eu que agradeço e aproveito a oportunidade para convidar o pessoal aqui da região do Mato Piba. Amanhã temos, a partir das 7 da manhã, aqui a Passarela da Soja, aqui na Fundação Bahia. Esperamos o pessoal lá. Amanhã nós vamos discutir todo isso aí, esse mercado lá. É Luiz Eduardo Magalhães, né, Vlamir? Exatamente, Luiz Que da Magalhães, aí na Fundação Bahia, onde que tem a feira aqui, a grande feira da Bahia, né? dá tempo de se inscrever ainda, né, Vlamir? Sim, sim, dá tempo. Amanhã começa às 7 da manhã, dá tempo de escrever até na hora quem não conseguir. Coisa boa, coisa boa. Vlamir, obrigada mais uma vez. Vamos acompanhar e depois queremos saber como é que foi essa passarela da soja aí na Bahia. O senhor traz as informações do pós-evento para nós. Obrigada mais uma vez. Um ótimo evento Isso para o aí. senhor. Tenho certeza que vai ser excelente e também um bom final de semana. Obrigada, Vlamir. Obrigado, eu que agradeço. Amanhã tem o desfile da moda da soja. Ah, Até amanhã. chiquérrimo, Vlamir Brandalize. Obrigada, Vlamir. Um abraço para o senhor. Outro, tchau, tchau. Bom Tchau, final de tchau. semana a todos. Obrigada, Vlamir, para o senhor também. Bom, fica evidente, né? O quanto a gente gosta de ouvir o Vlamir e a análise dele muito focada no produtor brasileiro. Então, temos essa informação. Comercialização no Brasil fortíssima essa semana. Era para ser uma semana morna, por conta, nós não tínhamos a referência do dólar na B3. Então, segunda, terça e meia quarta não funcionaram os mercados no Brasil, mas o agro sem parar, senhoras e senhores, comercializou algo como 3 a 4 milhões de toneladas de soja. E nós vamos terminando essa semana com preços até R$ 3 por saca mais altos do que os registrados na semana passada. Excelente notícia, a gente estava com os novos negócios travados, a gente veio observando essa liquidez maior do mercado e hoje o Vlamir veio para carimbar essa informação de que foi isso que aconteceu, né? Então tivemos esse volume significativo da nossa comercialização e isso mostra o produtor aproveitando os bons momentos, as oportunidades comerciais que tem e, claro, fazendo uma gestão cada vez mais eficiente da sua comercialização. Vamos ver, portanto, como ficaram os preços na Bolsa de Chicago, que vão nos exigir bastante atenção e monitoramento na semana que vem, porque tem relatório do USA, tem clima nos Estados Unidos, tem Donald Trump tarifando o mundo inteiro. Então vamos ver como é que as cotações se comportaram e finalizaram os negócios desta sexta-feira. O mercado fechou de lado na Bolsa de Chicago. O março, $10,10 por bushel, 4 pontos de queda. O maio, $10,25 caindo 2 pontos. O julho, $10,38 com 0,75 de baixa. E o agosto, $10,53 com 1,5 ponto de queda. Desculpem. Milho, nós temos fechamento positivo para o milho. O março, $4,55 por bushel, 6 pontos de alta. O maio, 4,69. O julho,
$4,76, ambos com alta de 5 pontos mais 25. No setembro, $4,50 por bushel e uma alta de 4,5 pontos. Concluindo, preços do trigo no vermelho, mas tímidas baixas sendo registradas. O maio, $5,52 por bushel, 1,5 ponto de queda. O julho fecha com 1,75 de baixa para $5,66 e o setembro, $5,82, 1 ponto mais 25 de recuo nesta sexta-feira. E com esses preços nós concluímos por aqui este boletim do mercado da soja. Na sequência, Alexander Horta chega com os fechamentos de mercado completos para você deste 7 de março de 2025. Segunda-feira voltamos a nos encontrar já no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Então, um bom final de semana para você e continue nos acompanhando. O Notícias Agrícolas, a convite da Agroceres Multimix, esteve em Minas Gerais para conhecer parte das estruturas de pesquisa em nutrição animal da empresa. Os estudos são voltados para a área de elaboração de novas formulações de rações, suplementos e também de práticas de manejo que auxiliem o produtor a ter o melhor desempenho com os animais no campo. Antes da visita às instalações em si, a equipe da Agroceres Multimix apresentou parte da história do grupo Agroceres, que teve início no Brasil ainda em 1945, com a introdução no país da primeira semente de milho híbrido, até a criação de outras divisões da empresa, inclusive a Agroceres Multimix. Apenas falando sobre as pesquisas na área de nutrição animal, por ano são investidos, em média, mais de 10 milhões de reais no desenvolvimento de novos produtos, validação, qualificação de insumos e aditivos, aperfeiçoamento das matrizes nutricionais, além de estudos de manejo e equipamentos. No ano passado, conforme dados da companhia, foram investidos 11,5 milhões de reais nas pesquisas para várias espécies de animais. Ricardo Ribeirão, diretor da Agroceres Multimix, explica com mais detalhes sobre a destinação dos investimentos e principais tendências que direcionam o orçamento para os estudos. Depende muito do que está tendo de demanda por parte de cada linha. Tem anos que a linha de aves demanda mais investimento, tem anos que a parte de suínos e às vezes a área de bovinos e bovinos de leite. No último ano, quem mais demandou em termos de pesquisa e que mais recebeu o direcionamento dos nossos investimentos foi a parte de suinocultura, depois veio a parte de avicultura, depois veio a parte de bovinos de corte e bovinos de leite. Então, mais ou menos nessa estrutura, não com grandes desníveis, mas existe um direcionamento maior no último ano para a parte de suínos.